Alô, meninas e Júlia, é um prazer estar fazendo essa entrevista para vocês. Eu vou gravar em vídeo, porque não sei porque meu gravador de áudio não está querendo funcionar. A primeira pergunta é como é que eu avalio a minha permanência ou estadia no IEL, né? Estou aqui procurando o e-mail de vocês para saber se é isso mesmo. Como você avalia a minha trajetória no IEL? Bom, eu, antes de ir trabalhar no IEL e na Unicamp, eu trabalhei 25 anos na PUC de São Paulo, né? E resolvi sair depois de 25 anos e estou no IEL, vou fazer agora daqui a pouco 15 anos, né? Para mim foi uma espécie de choque quando eu cheguei na Unicamp no IEL. Eu tinha estudado lá como aluna de pós, aluna especial de pós, durante o meu doutorado e tudo mais, mas ao entrar como professora, eu tive uma sensação de que aquilo era 10 mil vezes mais civilizado e um espaço mais acolhedor, físico, né, eu estou falando, do que a PUC, porque a PUC era todo mundo muito amontoado e as relações interpessoais eram muito complexas, porque as relações institucionais eram muito confusas, né, na PUC. E na Unicamp tudo é muito civilizado, é como se houvesse acontecido a Revolução Burguesa, né? Ou seja, tudo é regido pelos departamentos, as coisas se resolvem, pelo menos durante a minha estadia no departamento, então é um lugar muito mais confortável de se trabalhar. A trajetória que eu consegui fazer antes de começar essa crise econômica em que a gente está e que regulou uma série de questões trabalhistas, né, desde o tamanho dos aumentos e reajustes salariais até a abertura ou não de novos concursos, né, que ficou mais regulada e era automática quando eu entrei. A minha trajetória institucional, eu entrei como S3, né, MS31, e consegui ir fazendo os concursos regulares nos seus prazos até MS52. Agora, já desde o início desse ano, eu poderia estar prestando MS53, mas como os concursos não estão mais sendo automáticos, estão regulados, eu não posso prestar, né? Porque o departamento tem outras urgências e eu estou para me aposentar. Então, mas eu consegui, eu acho, quase que refazer toda a carreira que eu tinha feito na PUC, de novo na Unicamp, em um tempo muito menor, né, do que o que eu consegui fazer na PUC. Então, o percurso na carreira, na sua parte mais institucional, foi até que bem sucedido, né? Eu só não vou conseguir chegar a titular, mas isso hoje em dia ninguém consegue, porque titular está muito regulado há muitos anos já. A outra coisa é o percurso acadêmico propriamente dito, né, em termos de participações e publicações e tudo mais. Como a carga de trabalho na Unicamp é um terço da carga de trabalho que eu tinha na PUC, né, não só em termos de horas-aula, mas principalmente em termos de número de orientandos, então é óbvio que sobra muito mais tempo para poder publicar, escrever, se atualizar, etc., né? Então, desse ponto de vista, o melhor da trajetória dentro do IEL é você ter tempo para poder escrever, publicar, enfim, viajar se quiser, fazer estágios no exterior, enfim, tudo isso é muito mais fácil dentro da Unicamp por causa da carga docente muito menor em comparação com a PUC de São Paulo, né? E por causa também de você ter
ter mais possibilidades, né? Por exemplo, licenças a prêmio, que não existem na iniciativa privada. Por exemplo, agora, por exemplo, eu estou em licença a prêmio, pude terminar meu livro, publicar e tudo mais. Férias mais longas, enfim. Tudo é muito diferente, né, do que você trabalhar no regime da iniciativa privada, que é o caso da PUC, né? Então, eu acho que a Unicamp é um ótimo lugar para você poder se desenvolver, poder acompanhar melhor os alunos, enfim, e poder fazer uma trajetória com um impacto público um pouco maior, né? Vamos então à segunda pergunta. Eu perco o arquivo de vocês, está no e-mail, né? A segunda pergunta é: em que momento você acha que o conceito de multiletramentos ganhou força na educação brasileira? Então, eu acho que isso é um pouco culpa minha e de colegas que também trabalham com esse conceito. Na verdade, o conceito meio que chegou ao Brasil, eu diria, embora ele seja de 96, né, no encontro que eles fizeram lá, o grupo de Nova Londres, em Nova Londres, o conceito de multiletramentos, ele só chegou, eu diria, ao Brasil, de fato, na publicação do livro do Coupe Calantes 2000, né, nos Estados Unidos, que nunca chegou a ser traduzido por completo no Brasil. Nesse livro foi mais perceptível, porque eles tinham publicado o manifesto na Harvard Review. Se você não acessa a Harvard Review, não aparece tanto, né? Mas quando sai um livro chamado Multiliteracies, New Literacy for New World, ou algo assim, você fala, olha que interessante, um conceito novo de letramento, acaba comprando e lendo, e foi o que me aconteceu, né? Não exatamente em 2000, um pouco depois, mas ou bastante depois, acho que 10 anos depois, né? Porque o meu primeiro texto a respeito foi publicado justamente no livro de 2012, ou seja, 10 anos depois, né? Acho que a circulação do conceito no Brasil tem um pouco, como eu disse no começo, a ver comigo e com os colaboradores, principalmente Eduardo, que coedita e coautora os livros comigo, 2012, 2013 e agora 2019, porque eu acho que um dos primeiros artigos de maior penetração, não que os colegas já não tivessem, por exemplo, vários foram fazer pós-doc com a Coupe Calantes nos Estados Unidos, né? Petrilson, por exemplo. Petrilson já falava deles nos cursos, etc., antes de eu publicar o primeiro livro que tem multiletramentos no título. Mas é que a publicação de livro em editora de boa distribuição, como é o caso da Parábola, acaba dando uma maior circulação, principalmente em livros como esses, 2012, 2013, meus, que são escritos principalmente para professores da rede, né, básica, da educação básica. Então, nesse caso, eu acho que eu fui uma das pessoas que conseguiu uma visibilidade, muito pelo fato de estar publicando pela Parábola, que tem uma boa distribuição, e de estar escrevendo de maneira menos acadêmica e mais acessível para professores, né, da educação básica, nesse livro. Então, eu acho que o livro de 2012, alguns artigos um pouco antes, tiveram um impacto grande nessa constituição dos multiletramentos na educação. Agora, na Base Nacional Comum Curricular, isso se configura agora em 2018, portanto, 8 anos depois, né? Isso se configura em documento educacional nacional, em documento compulsório, né? Quer dizer, a Base Nacional é lei, não é simplesmente um referencial,
se configura porque a gente pôde ajudar na elaboração, né, da Base Nacional Comum Curricular. Então, eu e colegas que também, como Jaqueline Barbosa, que também trabalham com o conceito de multiletramento. Então, acho que isso impactou, porque eu acho que no Brasil, diferente dos Estados Unidos, onde os copocalantes tiveram bastante problema com a ideia do conceito, bastante reação, um pouco que está acontecendo agora no governo Bolsonaro com a história do método fônico, né? Do movimento Back to Basics, né? Aprender a ler, decodificar, codificar e contar, né? E fazer conta em matemática, basics é isso para eles. Os autores americanos tiveram muita reação contrária nos Estados Unidos, né? A gente aqui no Brasil, 2012 a 2019, né, não tivemos reação contrária, os professores puderam implementar experiências muito interessantes nesses anos, nesses 7, 8 anos que eu tive acesso em teses, dissertações, monografias, materiais didáticos, etc. Terceira pergunta. Por ter formação tanto no Brasil como no exterior, quais as diferenças que você percebe nos letramentos e multiletramentos no Brasil e em outros países? Então, aí é uma pergunta mais difícil para mim, porque eu fiz o pós-doc, sim, em Genebra, mas há muitos anos atrás, e isso não é outros países, é uma cidade, embora capital da Suíça francesa, mas é uma cidade que eu diria que não é modelo para o resto do mundo. E fiz esse pós-doc, foi das últimas vezes, acho que a última vez que eu saí do Brasil foi, depois decidi não viajar mais, foi em 2000 e pouquinho, 2002, por aí, 2005, mas o meu pós-doc foi feito em 1996, então não daria para comparar o que acontecia em Genebra em 1996 com o que acontecia, por exemplo, em 2002, quando eu voltei pela última vez, né? O que a gente tem nessa transição entre os anos 90 e 2000 é um impacto muito grande em todos os lugares do mundo da globalização e, portanto, uma população muito heterogênea, né? Então, eu não sei, nem mesmo para o Brasil, né, se dá para falar em letramentos em países, né? Porque todos eles, inclusive o Brasil, aí não tanto por uma migração de populações, também por migração de populações, os africanos têm migrado muito para o meu bairro, por exemplo, e tal, mas por levas de migrações que constituíram o Brasil, né? Desde os próprios portugueses, que disseram que descobriram, mas na verdade estavam migrando para cá e tomando conta do pedaço, né? Então, depois os africanos que vieram escravizados e, na sequência, em grandes metrópoles como São Paulo, deu sua época, todo tipo de migração, uma leva grande de haitiano e de africano há uns anos atrás, depois, por causa da crise no Oriente Médio, muitos árabes, né? E das regiões do Oriente Médio, gente das regiões do Oriente Médio, como chama, aqueles japoneses que moram aqui na Barra Funda, que não são japoneses, coreanos, muitos coreanos, né? Bairros inteiros foram, no caso de São Paulo, tomados por populações culturalmente muito diferentes. Então, eu não sei se dá para nem sequer se fazer essa pergunta, né? Primeiro, não dá para responder sobre os letramentos, mesmo no Brasil hoje, né? As pesquisas que a gente tem fazem desconfiar bastante depois dos resultados dessa última eleição e da participação dessa população nas redes sociais. Parece que o acesso aos letramentos mais valorizados não está assim tão garantido, né?
quanto a gente estava achando que estava, enfim. Avaliar um letramento no Brasil já é difícil por causa da diversidade das populações e das bases culturais dessas populações. Por isso que a gente fala em letramentos no plural. O conceito de multiletramento incorpora isso, né? Essa questão das diferenças culturais entre as diferentes populações. Depois desse êxodo, né, das populações na globalização, inclusive internacionalmente, essa diversidade aumenta muito, porque nós vamos ter gente vindo de culturas ainda mais diferentes ainda do que a gente pode chamar das culturas brasileiras, né? Gente da África, do Oriente Médio, religiões diferentes, culturas diferentes e letramentos diferentes, né? Eu não tenho conhecimento da educação desses povos e nem do funcionamento da diversidade enorme que tem para dar uma resposta, vamos dizer assim, engessada, né? Comparando letramentos por países, né? Acho difícil isso, mesmo dentro de país, acho difícil as pesquisas. Por isso que as pesquisas de letramento do grupo do STREET, né, dos novos estudos de letramento, dizem exatamente que nada garantido em termos de letramento de populações, que você tem que fazer estudos etnográficos para saber que letramentos são esses, mesmo do Brasil, que dirá comparar com letramentos no exterior. Quando eu estive por lá, os estrangeiros, majoritariamente na Suíça, eram, em 96 isso, né? Eram essencialmente estrangeiros latino-americanos. Havia muito latino-americano estudando na universidade lá. Quando eu saí, depois voltei em 2000, 2002, 2005, que acho que foi a última vez, essas populações de migração já estavam muito diferentes. A migração africana tinha aumentado muito, a migração ainda a migração do Oriente Médio não, né? Mas a africana tinha aumentado muito, o que traz diferenças de letramento, evidentemente, para a população. Então, nem lá nem cá, eu acho que... E depois eu não poderia falar aqui e no exterior. No exterior não é tão amplo assim, né? Então, acho que é uma pergunta meio irrespondível, tanto para o Brasil como para os diferentes países e as diferentes culturas. Quer dizer, eu acho que só estudos etnográficos de grupos específicos podem responder uma pergunta como essa, né? Espero ter respondido. Eram essas três só, né, meninas? Eram satisfatoriamente as questões de vocês e desejo boa sorte no trabalho e mandem minhas lembranças, um abraço apertado para Ana Bentes, tá bom? Sucesso aí, saudades de vocês. Beijo.